Olá, cumprimento a banca examinadora, professora Meire Vasconcelos, professora Maiara Azevedo e professora Natália Rios, como nossa convidada especial. Eu sou a acadêmica Deusirene, em conjunto com a acadêmica Zildene e também a acadêmica Cleoni. O nosso tema é o papel do enfermeiro na equipe multiprofissional para o diagnóstico de hanseníase. A atenção básica possui o desafio de resolver grande parte dos problemas de saúde pública, sendo a hanseníase uma das doenças de maiores preocupações para as equipes. Essas equipes são do Estratégia de Saúde da Família, que visa realizar vigilância em saúde de uma determinada população. O enfermeiro, como parte integrante, tem um papel importante de gerenciar essa equipe. O enfermeiro atuante na atenção básica possui um papel extremamente importante na assistência ao paciente com diagnóstico de hanseníase. Entre eles, busca ativa, registro no sistema de vigilância por ela ser uma doença de registro compulsório, consulta de enfermagem, dose supervisionada, exame físico e avaliação de enfermagem, dentre outros. Então, qual é o principal desafio dessa assistência? É o diagnóstico precoce, que inicia a interrupção da transmissão em cadeia. Neste ponto, é preciso que o enfermeiro possua não somente conhecimento, mas também competência técnica para colaborar com a equipe multiprofissional no combate à hanseníase. A justificativa. Temos como justificativa, apesar de ser um problema histórico, o trabalho justifica-se, pois a hanseníase permanece como uma grave situação de saúde pública, como tem demonstrado os boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde. Como exemplo, cito o último boletim, que tem o estado do Tocantins com o maior número de casos no Brasil. A metodologia, o estudo terá uma abordagem qualitativa para uma pesquisa bibliográfica para levantamento de dados históricos. A análise dos dados utilizou o método descritivo analítico, acreditando que assim serão respondidos os objetivos do estudo. A história da hanseníase, ela é uma doença considerada como um castigo divino por muitas religiões. É citada em vários textos bíblicos, era conhecida como a lepra. A doença passou a ser chamada por hanseníase após o descobrimento do Mycobacterium leprae por Amauer Hansen no ano de 1873. Já no Brasil, relatos da doença só surgiram no século XVII, na cidade do Rio de Janeiro. No entanto, as ações de combate só surgiram no século XIX. Eram focadas na institucionalização do doente, com isolamento compulsório do doente. Só no ano de 1941 que foi criado o Serviço Nacional da Lepra, que implantou um modelo de assistência ambulatorial para a investigação de novos casos e suspeitos, sendo identificados apenas casos confirmados que eram colocados em isolamento. O grande avanço veio no século XX com a poliquimioterapia, com esquema terapêutico para o controle e cura da doença, onde na década de 1980 que veio a seguir da implantação de medidas de diagnóstico e vigilância de comunicantes com a aplicação da vacinação da BCG. Eu agradeço e passo a palavra à minha colega Zildene. Olá, eu sou Zildene e vou dar continuidade ao nosso trabalho
O que é hanseníase? É uma doença infecto-contagiosa de evolução crônica. A transmissão ocorre por contato prolongado intradomiciliar o contato do multibacilar. O agente etiológico é o bacilo Microbacterium leprae ou bacilo de Hans. Ainda não tem vacina. Já foram realizados vários estudos, porém não se chegou em uma eficácia. Ainda é administrado a BCG como uma forma de prevenção. A hanseníase é uma doença de alta infectividade e baixa patogenicidade. Ela transmite para várias pessoas, porém não são todas que desenvolvem, depende da imunidade. A evolução do quadro clínico, a imunidade hereditária. Se você tem uma imunidade boa, você não vai desenvolver, né? A OMS adotou a classificação de paucibacilar e multibacilar. Essa classificação avalia-se a avaliação de lesões cutâneas, dos nervos periféricos e se há presença de neurites. Conforme as lesões, vai ser a classificação. E também tem um exame de baciloscopia que vai fazer o exame complementar. Independente dela ser pauci ou multi, o comprometimento neural vai ocorrer em todos. A poliquimioterapia é um tratamento eficaz, porém não vai descartar, não vai ter recuperação das deformidades, de qualquer alteração de lesão que foi acometido pela doença. O diagnóstico é um diagnóstico clínico, né? Vai depender dos sinais e sintomas, e a baciloscopia que vai diferenciar se é positiva ou negativa, né? Aí para poder realizar o tratamento. A classificação dessas doenças se dá por paucibacilar e multibacilar. A paucibacilar dentro da paucibacilar tem a indeterminada, que ela leve sensibilidade, poucas lesões, e ela a baciloscopia dela é negativa. A tuberculose, ela vai ter mais lesões, a perda de sensibilidade vai estar maior, mas a baciloscopia também é negativa. A dimorfo ou borderline, ela é intermediária, ela pode ser multibacilar ou paucibacilar. Também a baciloscopia dela pode estar negativa ou positiva. A bichoviana, ela é multibacilar, já é a forma mais agravada, ela já vai ter várias lesões e comprometimentos dos nervos. Outra coisa que eu esqueci de falar no início, a paucibacilar pode ter até 5 lesões e a multibacilar mais de 5 lesões. Realizou-se a classificação, vai-se por tratamento. O tratamento se dá com a paucibacilar, ela vai ser tratada com a rifamicina de 600 mg, dose supervisionada, e a dapsona 100 mg, dose supervisionada. Vá para casa 28 dias com a dapsona de 100 mg dia. E a multibacilar, ela vai fazer uso, a diferença é que ela vai aumentar mais uma cápsula, que é a rifamicina, dapsona e o clofazimina. Rifamicina 600 mg, e o dapsona 100 mg e o clofazimina 300 mg. E vai para casa com dose diária de 100 mg de dapsona. As reações, a dose em criança, voltando atrás, as doses em criança vai diminuir. Rifamicina 400 mg e a clofazimina 150 mg, isso no caso multibacilar, e 50 mg dapsona. E se for a paucibacilar, só a rifamicina e a dapsona, certo? As reações rancênicas são 2 tipos de reações. Tipo 1, dor e espessamento de nervos periféricos, e o tipo 2 é dor e espessamento de nervos eritematoso, caracterizado por nódulo, vermelhidão, febre, dor articular. E é isso o meu apanhado disso. Agora eu vou passar para a colega Cleoni para dar continuidade. Olá, eu sou a acadêmica Cleoni
e venho falar sobre a política e controle da hanseníase. Bem, o Programa Nacional de Controle da Hanseníase instituiu um conjunto de ações que visa orientar a prática de serviço em saúde. Aos casos diagnosticados, eles devem ser notificados com investigação obrigatória, alimentando o sistema de informação de agravos, notificação e investigação, o SINAM. E, apesar dos programas de acordo para a eliminação da hanseníase, firmado com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ainda está longe de alcançar o controle da doença. Exemplo do Tocantins, que registra 5,2 casos por 10 mil habitantes. Apesar da leve queda anual, desde que o Programa Nacional de Controle da Hanseníase foi implantado em todo o país, o Tocantins registra, em média, 1.200 novos casos em 2019. Como estratégia de redução do alto índice, assim foi implantado a assistência técnica regionalizada, com centralização das ações e ações de eliminação do controle da hanseníase. Busca e diagnóstico dos casos com implantação correta, adequada do tratamento, com orientação e esclarecimento ao paciente e à sua família. O enfermeiro, ele atua diretamente na prevenção da hanseníase, organiza e realiza ações para identificar os casos suspeitos e para o tratamento imediato e adequado. A consulta de enfermagem é uma importante ferramenta na investigação de casos suspeitos e tratamento. E dentro dessas ações, existem 3 ações que elas são muito importantes, que é a avaliação, que é dermatoneurológica, orientação e prevenção da incapacidade e sensibilização, motivação ao tratamento para a cura, e o processo de enfermagem, que é preciso conhecer formulários, protocolos, construir histórico clínico com exame físico e dermatoneurológico. O passo do processo de enfermagem é o histórico clínico, o levantamento dos dados do paciente, o histórico físico, que é para avaliação da hanseníase, e o diagnóstico de enfermagem, que é o autocuidado do paciente. O diagnóstico e prescrição de enfermagem. A assistência de enfermagem é voltada para os cuidados. É o risco para trauma neural, que é relacionado ao desconforto dos pés, das mãos. O risco para trauma da pele, que é relacionado à redução da sensação da temperatura, do quente e do frio. E dentro dela tem um plano de cuidado, que é o diagnóstico, que é o risco para trauma neural, meta, que é evitar lesão neural, objetivo é manter-se em repouso, e a intervenção, que é orientar a importância de se manter em repouso durante a consulta. Considerações finais. A hanseníase é uma doença muito estudada devido ao caráter histórico. Entende-se que é uma doença que ataca troncos, nervos e acomete pele, provocando manchas e perda da sensibilidade. A ciência, ela conseguiu não somente identificar o agente causador, como descobriu o conjunto farmacológico e eficaz para eliminar a doença. O enfermeiro, ele faz todo o acompanhamento dos casos, das doses supervisionadas, e fica evidente a importância do enfermeiro no diagnóstico da hanseníase. Bem, eu quero dizer que esse é um momento muito significativo para todas nós e agradecer a todos os professores, em especial a Meire Vasconcelo e a Maiara Azevedo. O nosso muito obrigado.